Bom, produtos bancários, revisão. Nessa aula eu vou apresentar um resumo das várias carteiras que opera o Banco do Brasil a partir do modelo autorizado pelo Conselho Monetário Nacional através de uma resolução de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, né? Que resolução número 1524 de setembro de 1988, que autorizou os bancos a trabalharem em várias carteiras diferentes e criou a figura dos bancos múltiplos, certo? Para efeito de vocês conhecerem as razões pelo qual surgiram os bancos múltiplos, só um momentinho que parece que alguém pediu para acessar, né? É o Natan chegando aí. Os bancos múltiplos surgiram em 1988. Se vocês recordarem do que nós falamos em relacionado a depósitos compulsórios, vou dizer a vocês o seguinte, que né, até setembro de 88... Geraldo. Boa noite. Está começando agora, Natan. Então, eu estou apresentando aqui Vocês estão vendo a tela, pessoal? Tá? Sim, estou vendo. Certo. Então, 88, até 88, os bancos podiam emprestar o que eles possuíam em conta corrente. Os bancos ganhavam dinheiro da seguinte forma: você tinha dinheiro em conta corrente, o banco não lhe remunerava em nada e emprestava dinheiro a juros para os clientes chamados agentes deficitários, e essa não pagamento de zero de juros para os clientes correntistas e qualquer juros para os clientes que necessitavam de crédito gerava o principal ganho dos bancos. Quando em 88 criou-se a figura do depósito compulsório, essa mamata dos bancos terminou, porém criou um problema porque houve uma cobrança por encontrar forma dos bancos sobreviverem sem poder emprestar dinheiro da conta corrente. Além de abrir as possibilidades para os bancos agirem em vários mercados, ainda criou a possibilidade dos bancos cobrarem tarifas pelos serviços prestados. Até 88 praticamente não existia tarifas bancárias. É a partir daí que nasceu aí a cobrança de tudo que o banco faz, ele cobra, e aí começou a choradeira. De qualquer forma, é essa resolução 1524 de setembro de 88 que criou a figura dos bancos múltiplos. Para ser considerado banco múltiplo, a instituição deverá ter no mínimo duas carteiras, sendo uma delas obrigatória a carteira comercial, que é a carteira de correntista, né? A carteira comercial é isso, e carteira de investimento, correntistas ou carteira comercial ou de investimento, uma delas é obrigatória, né? Então, os grandes bancos brasileiros hoje são todos bancos múltiplos. Eles atuam como banco comercial, mas operam também em diversas áreas. Esse termo diversas áreas é a mesma coisa que eu dizer diversas carteiras, né? A gente vai entender o que significa essa carteira ao longo dessa apresentação. Crédito, financiamento, seguro, capitalização e etc. É o ramo que os bancos atuam, né? A seguir nós veremos as principais carteiras de seus produtos agregados. Pô, gente, eu peguei como referência o Banco do Brasil porque, de qualquer forma, o concurso é do Banco do Brasil e eu vou apresentar basicamente produtos do Banco do Brasil, tá certo? Esses produtos eu fiz uma coletânea em cima do que está no site do Banco do Brasil, que para mim é uma ferramenta de conhecimento, de aprendizado que vocês devem utilizar. Tem quase tudo ali, que pode ser foco de perguntas no concurso. Então o que eu tenho aqui é um compilado daquilo que eu fiz lá no site do Banco do Brasil, certo? Então, na área de carteira de crédito, as operações de crédito são diversificadas e possuem natureza e destinação, prazos de garantia distintos.
As mais comuns para a pessoa física. O crédito imobiliário, que vocês já sabem do que se trata. O crédito imobiliário ele utiliza recursos do FGTS da poupança. Atualmente o prazo está até 420 meses. Nesses créditos imobiliários, a garantia é o próprio imóvel financiado. E o sistema de cálculo de juros pode ser a metodologia SAC ou a metodologia Price. Rapidamente eu vou dizer para vocês o que é SAC e Price, mas vai ser tema também de aula de matemática, esse sistema de cálculo de juros. O SAC é uma modalidade de cobrança de juros, no qual você amortiza-se uma parcela da prestação e os juros causado pelo saldo devedor. A soma da amortização da parcela mais os juros sobre o saldo devedor forma-se uma parcela que você paga, e a tendência é que as prestações comecem altas e terminem baixas. É um sistema de prestação regressiva. Ela começa cobrando o valor cheio, porque os juros é em cima do saldo devedor, mais a parcela a amortização do valor total do empréstimo. Na soma dos dois dá um valor cheio, você paga, e a tendência da SAC, do sistema SAC de cobrança, é que a prestação caia ao longo do tempo, né? Ele vai reduzindo ao longo do tempo. No sistema Price é feito um cálculo diferenciado, se calcula os juros previstos para todo o processo, toda a operação. É feita uma média em relação a essa distribuição de juros somada ao valor da parcela, né? A amortização da parcela, e chega a ser uma parcela única. Você paga um valor único no sistema Price do começo ao fim do financiamento. A diferença do SAC para o Price é esse. O SAC ele é um sistema de parcela, ela vai reduzindo com o passar do tempo. No sistema Price a parcela é única. Imobiliário é isso, certo? Quem quiser saber mais sobre as características do financiamento imobiliário, eu recomendo que vá ao site do Banco do Brasil e pegue mais detalhes, porque lá tem bastante detalhes, né? Inclusive você pode simular operações de financiamento imobiliário. A operação de veículo, os bancos utilizam recursos próprios. Quando eu digo recursos próprios, provavelmente são recursos tirados dos investimentos dos clientes em CDB, é onde os bancos financiam essas operações, de outros fundos também, fundos de investimento. Quando eu falo recursos próprios, é basicamente tirar do que tenha depositado pelos investidores e financiar essas operações de empréstimos, tá certo? Veículo é financiamento para veículos novos e usados. Você pode financiar veículos novos e usados. Atualmente o prazo para financiamento de veículo é até 60 meses e a garantia do financiamento é o próprio veículo, certo? O próprio veículo. E a metodologia de cálculo do financiamento é a metodologia Price, aquele que a prestação é única o tempo inteiro. Você fecha uma parcela só, certo? Material de construção também é recursos próprios. O prazo é 54 meses e a garantia é fidejussória. O que é uma garantia fidejussória? A garantia fidejussória é aquela que a garantia que o banco tem é a garantia pessoal, ou seja, se a pessoa não paga, a única coisa que o banco pode fazer é colocar o nome dela no SPC e no Serasa, tá certo? Não está previsto nessas condições nem mesmo apreensão de bens nem nada. Então, basicamente, surge o nome da pessoa, né? Usar o termo popular. Tem uma finalidade de crédito agrícola, que é um campo muito vasto de tipo de financiamento. Normalmente se usa recursos da União, né? São recursos públicos que o governo aloca anualmente para essa finalidade, mas também o banco pode recorrer a recursos próprios. Os prazos também são muito diversificados, né? Prazo diverso conforme o tipo de financiamento que se busca, custeio, investimento, nomes são diversos, tá certo? As garantias são reais. Garantia real é quando você oferece um bem real, né? Ou boi, ou hipoteca do imóvel, ou alienação fiduciária de máquinas, vários tipos de garantias reais e também garantias fidejussórias. Tem também empréstimos agrícolas que se permite fazer garantias fidejussórias, né?
Novamente, fidejussória, a garantia é pessoal. A garantia é a pessoa que está contratando sob o risco de ter o nome negativado, né? E também, normalmente, os empréstimos agrícolas são feitos pela metodologia Price, certo? O empréstimo, também o Banco do Brasil faz FIES, que até há um tempo atrás era somente a Caixa Econômica que podia fazer. Utiliza-se recurso da União, o prazo normalmente até 12 anos e também garantias fidejussórias. No caso de FIES, na maior parte das vezes é necessário que a pessoa apresente um fiador. Além do contratante, um fiador, alguém que vai ser corresponsável pelo pagamento daquele empréstimo sob o risco de ficar com o nome negativado também. E utiliza-se duas formas de sistema de juros. O sistema de amortização, que a pessoa pode pagar durante o transcorrer do prazo, né? Normalmente você pode começa-se a pagar depois de 18 meses da formatura. E também tem a metodologia Price. E o empréstimo que mais existe por aí, que mais circula, que quase todo mundo tem, é o chamado CDC, Crédito Direto ao Consumidor, que pode ser crédito direto, pode ser aquele que está previsto cobrar na conta corrente, certo? Ou aquele que está previsto ser consignado no contra-cheque da empresa, ou até mesmo, se a pessoa for aposentada, no benefício, né? O valor é cobrado diretamente pelo banco, na folha de pagamento, no olerite ou no contra-cheque, de qual forma o nome que foi chamado, né? Conforme a região tem um nome diferente. Normalmente se utiliza recursos próprios, não é recurso da União. Essa é a diferença que eu estou fazendo para a origem desses recursos. E a depender da modalidade, hoje se tem até prazo de 120 meses e também garantia fidejussória, né? E quase todos os empréstimos, os CDCs, Crédito Direto ao Consumidor, são empréstimos pela metodologia Price, ou seja, calcula-se juros e se junta juros e amortização, divide-se pela quantidade de parcelas e a prestação fica única durante o transcorrer do empréstimo, né? Então, CDC pode ser débito em conta direto ou pode ser também consignado em folha de pagamento, tá certo? Essa é a carteira de crédito. Pode variar de banco para banco, mas normalmente são esses produtos de crédito que os bancos oferecem. Tem outras modalidades, mas eu estou tratando somente das mais comuns. Assim, outra coisa. Essa modalidade que eu passei aqui foi para a pessoa jurídica. Vamos colocar aqui as modalidades mais comuns para a pessoa... Não, a primeira foi para a pessoa física. E agora eu vou falar das modalidades para a pessoa jurídica. O banco faz financiamento direto para a pessoa jurídica, utilizando recursos próprios, certo? Os prazos normalmente vão até 180 meses e as garantias são negociáveis. Normalmente se oferece garantias de bens, pode se oferecer garantia de imóveis, pode-se também oferecer garantias fidejussórias. Normalmente soma-se essas três garantias, ou o banco também pode juntar aí seguros garantias, um valor que você paga como uma espécie de seguro. Em caso de não pagamento, o banco pode recorrer a esse seguro. E também a metodologia de cálculo pode ser tanto a saque quanto a price. O Finame é um tipo de financiamento que os bancos oferecem utilizando recursos do BNDES. Qual é a vantagem do Finame? Normalmente é voltado para fomentar a atividade econômica, segue propósito de fomentar a atividade econômica, né? Geralmente projeto do governo. A vantagem é o custo financeiro, que é mais baixo do que a maioria dos financiamentos diretos, de que todos os financiamentos diretos por recursos próprios dos bancos, né? Costuma-se pagar taxas bastante vantajosas. Os prazos são 120 meses e as garantias também são negociáveis. E a metodologia de cálculo de juros pode ser a saque, pode ser a price. Projeto urbano é outro tipo de crédito oferecido pelos bancos com recursos públicos. No caso desse projeto, é Fundo de Amparo ao Trabalhador, certo? É o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? É basicamente recurso do FGTS e recurso do FGPS e do PIS/COFINS também.
Esse projeto urbano, tanto o Finame quanto o projeto, está voltado para desenvolvimento da economia, ajudar as empresas a crescer, a financiamento de expansão de atividades, etc. Eu utilizo recursos também em condições vantajosas, geralmente com taxas muito próximas da Selic, ou às vezes até abaixo da taxa Selic. No caso do projeto, o prazo é até 72 meses, também as garantias são negociáveis, né? E no caso do projeto urbano, ele só utiliza a modalidade saque, aquela que a prestação inicial amortiza uma parcela do capital emprestado e toda a carga de juros com base no saldo devedor. Então a prestação inicial é mais alta e vai diminuindo com o transcorrer do tempo. As empresas também podem recorrer a financiamentos imobiliários, né? Pode ser recurso da União, recursos próprios, os prazos também são diversos, as garantias são reais e fidejussórias, e no caso do imobiliário está se utilizando a modalidade de juros price. O leasing é um tipo de operação de crédito como se fosse um aluguel. Leasing, na tradução do inglês, é o termo aluguel. A empresa adquire um veículo, também em condições vantajosas, com juros também menores, né, mais baixos do que o financiamento normal. E na prática ela pode estar pagando o aluguel, é como se ela estivesse pagando o aluguel de um carro. Tá certo? O prazo é 25 meses, as garantias são reais, no caso a garantia é o próprio veículo. E ele trabalha com as duas modalidades. A modalidade pré, no qual o banco fixa a taxa que ele vai aplicar, também na pós, que é baseado na taxa CDI, que é basicamente a média da taxa Selic, né, usada pelos bancos. A vantagem do leasing para as empresas é que elas podem lançar nos seus balanços como se fosse despesa, as prestações que eles pagam. Quando eles lançam despesa no balanço, eles têm a possibilidade de ter uma redução de carga tributária. Uma outra modalidade muito comum que as empresas pegam normalmente é o capital de giro, aquele valor que eles pegam para garantir os pagamentos dos seus compromissos, dos seus funcionários, não correndo o risco de ficar sem crédito para honrar seus compromissos, né? Esse dinheiro não tem direcionamento, a empresa pode fazer o que quiser, o banco coloca à disposição, ela não tem um direcionamento como esses outros que nós estamos colocando. Os 3 ou 4 primeiros depende de fazer um projeto, apresentar documentação, etc. O capital de giro não, ele só precisa que a empresa tenha crédito pré-aprovado no banco, ele calcula quanto ele coloca à disposição. O prazo máximo é 24 meses, as garantias são fidejussórias, não é necessário apresentar garantias reais, e a modalidade de juros a modalidade de cálculo de juros é o saque, certo? Podemos seguir? Alô, alô? Pessoas? Sim. Até aí tudo bem? Eu estou falando um pouco rápido porque eu estou preocupado com o horário. De qualquer forma, eu estou gravando e vou também colocar à disposição de vocês, através mandar pelo WhatsApp mesmo, essas lâminas que eu preparei, tá bom? Então vamos deixar transcorrer para ver se dá tempo a gente finalizar ela. A outra carteira que é comum que os bancos operam, o Banco do Brasil também opera, que é a carteira de seguros. É oferecida para pessoas físicas e jurídicas, e aí eu dou alguns exemplos de seguro. O seguro empresarial é para público ou pessoa jurídica, tem a finalidade de cobrir os possíveis danos materiais na empresa. Danos materiais pode ser incêndio, roubo, explosão, qualquer dano físico causado no patrimônio da empresa é coberto por essa modalidade de seguro, chamado seguro empresarial. Tem algumas operações bancárias que é obrigatório a empresa contratar. Na maioria das vezes não é obrigatório, né? É recomendável, mas não é obrigatório. O seguro vida empresa é um seguro interessante porque as empresas podem contratar seguros de vida em nome dos seus funcionários, ou seja, como normalmente numa situação de acidente de trabalho ou não, um falecimento ou um caso de invalidez pode causar. A invalidez é com Z, viu, gente? Eu errei aí nessa escrita de invalidez. É Z. Não podia cometer esse equívoco, não. Certo? Mostra a validez de funcionários. Ela contrata, geralmente é um seguro coletivo, ela diz quantos funcionários ela tem, o banco calcula o valor de seguro, ela paga um valor fixo e
não acontecer um caso de morte ou invalidez de algum funcionário, ao invés da empresa ter que desembolsar para pagar o seguro de vida para aquele empregado, quem paga é o banco, certo? É um seguro também, nem toda empresa contrata, mas tem as empresas mais prudentes costumam contratar. Tem o seguro de carro, né, que é o seguro muito conhecido, quando a empresa pode contratar com uma pessoa física, pode ser veículos ou motos, e normalmente eles cobrem incêndio, roubo, assistência 24 horas. Claro que a gama de coberturas é muito amplo, né? Mas a base é incêndio, roubo e assistência 24 horas, né? Roubo, incêndio, explosão, etc. Né? Danos a terceiros. É muito amplo, eu só estou aqui fazendo um resumo de cada seguro. Quem quiser conhecer um pouco mais, o site do Banco do Brasil tem todas as condições. No campo de seguro de vida, né? Também a modalidade é muito ampla. O principal do Banco do Brasil é chamado Vida Total, no qual ele está destinado à pessoa física, é um seguro de vida clássico, e ele cobre morte, invalidez, pode ser invalidez permanente, pode ser invalidez parcial, auxílio funeral, e agora recentemente ele inclui também cobertura de doenças graves. Quais são as doenças graves? Normalmente câncer, certo? Doenças que terminais, na verdade, doenças que podem levar à morte, principalmente câncer de colo, câncer de qualquer tipo de câncer. A pessoa que contratou um seguro desse, se tiver um diagnóstico de uma doença considerada doença grave, pode receber o seguro em vida. Antigamente, até um tempo atrás, só quem podia contratar seguros para doenças graves eram mulheres, né, basicamente cobrindo doenças típicas da condição feminina, que é câncer de mama, câncer no colo de útero. E agora está ampliado para qualquer tipo de doença grave, tanto faz para homem quanto para mulher. O crédito protegido é um tipo de financiamento, de seguro, que os bancos atrelam ou tentam atrelar para a pessoa física ou jurídica quando contratam qualquer operação de crédito, né? Qual é a proposta desse crédito protegido? É que em caso de falecimento, a família não vai ser importunada com o banco tentando reaver o valor, né, que é legalmente, pela lei brasileira, a lei mundial também, uma pessoa endividada, os bancos podem buscar patrimônio familiar para tentar receber. Essa oferta de seguro crédito protegido é justamente para que a família não tenha esse tipo de aborrecimento, né, em caso de falecimento do contratante da operação. O seguro residencial é um seguro voltado para a proteção da residência. Tem coberturas amplas também, mas basicamente é cobertura para incêndio, roubo e explosão, certo? Isso é um resumo da carteira de seguro do Banco do Brasil, que é muito maior do que essa. Tem várias modalidades, principalmente para a empresa. Eu peguei aqui os principais para poder vocês terem a noção do que o Banco do Brasil oferece na modalidade de seguros. A carteira de previdência privada. Plano de aposentadoria complementar para pessoas físicas e jurídicas. A principal é o Brasilprev, na modalidade PGBL, para o público pessoa física, no qual ele vai oferecer uma renda periódica ou renda vitalícia. O que é uma renda periódica? O banco se propõe a pagar durante 10 anos, na data, a partir do ano contratado, diga assim, eu quero começar a receber a partir dos meus 70 anos. Ele pode se propor a pagar uma renda durante 10 anos, 15 anos ou vitalícia. O cálculo de quanto a pessoa vai receber vai depender de como foi os depósitos dela ao longo do plano. Se ela fez algum aporte esporádico, é feito um cálculo com base na média dessas aplicações e do rendimento, e o banco estipula ou um valor periódico durante 10 anos ou 15 anos ou vitalício, né? A pessoa pode receber até o dia em que Deus permitir, né? A indicação do Brasilprev PGBL era para clientes que fazem declaração de imposto de renda. Os clientes que fazem declaração de imposto de renda podem usar o que depositou durante o ano na modalidade PGBL, colocar na declaração de imposto de renda, reduzir carga tributária, certo? Na modalidade VGBL, ela é igual a PGBL até essa linha aqui de finalidade, tem o mesmo propósito. A única diferença é que os investidores ou clientes, é indicada para clientes ou investidores
é indicada para investidores ou clientes que não declaram IR. Normalmente pessoas que não têm intenção de usar isso aqui para aposentadoria podem utilizar como uma modalidade de investimento como outra qualquer. Ele não é para clientes que não declaram imposto de renda, porque não pode usar o que deposita para fazer cálculo, reduzir carga tributária. A diferença do VGBL para o PGBL é que o VGBL, em caso de resgate, só cobra imposto de renda sobre o rendimento do investimento. No caso do PGBL, como a pessoa teria o benefício fiscal, né, poder utilizar para deduzir a carga tributária, se ele resgatar, ele vai devolver, ele vai cobrar, o sistema vai buscar de volta os benefícios que a pessoa teve ao longo dos descontos que ela pôde utilizar nas declarações de imposto de renda. Ou seja, se ele não fez declaração de imposto de renda utilizando o PGBL para reduzir a carga tributária, se ele resgatar, ele vai ter que devolver, ou seja, ele vai pagar imposto de renda sobre o total depositado. No VGBL ele só paga sobre o que rende. No VGBL ele só paga sobre o que rende. No PGBL ele paga sobre o valor total depositado, tá certo? Existe uma modalidade muito interessante também no Banco do Brasil, que é o Brasilprev Júnior, que tanto pode ser PGBL quanto VGBL. Ele também é indicado para o público de pessoa física. Ele serve como uma poupança ou renda para filhos, sobrinhos da pessoa que contrata, o que o banco chama de responsável financeiro. Eu faço uma previdência júnior em nome de meu filho, a partir da idade que eu quiser, a partir de 0 anos já dá para fazer, certo? Isso funciona como uma poupança que ele resgata quando ele completa 21 anos, se não me engano. Eu acho que é 21. Ele pode resgatar como 21, ou se ele quiser, ou se o jovem quiser continuar pagando para transformar aquilo num plano de previdência privada, ele pode continuar pagando, só que a partir daí ele assume o plano. O pai, o tio, ou só mantido como o responsável financeiro até o júnior completar 21 anos. Quem é indicado? Para pais, avós, tios que desejam poupar em nome de um dependente. Muita gente faz isso. Em vez de fazer pela poupança, vou depositar X por mês para meu sobrinho, para quando ele se formar, ele ter esse dinheiro, pode usar o Brasilprev Júnior. Tem uma característica interessante do Brasilprev Júnior, é que eles embutem um seguro. Em caso de falecimento do responsável financeiro, o seguro continua depositando o valor projetado pelo responsável financeiro até o jovem completar 21 anos. Né? Ele também tem essa característica. E tem o caso do Brasilprev Empresa, voltado para pessoas jurídicas, que funciona como uma espécie de previdência complementar. Uma espécie não, é uma previdência complementar. Para empresas que não têm um plano de previdência complementar, naquela modalidade igual a que a gente falou, né? Que é aquela que é uma instituição específica criada pela empresa, que vai ser regulada pela Previc, etc, etc. As empresas podem contratar, não precisariam fazer suas entidades de previdência complementar próprias. Pode usar o Brasilprev para montar a mesma proposta, né? Oferecer aos seus funcionários e colaboradores, né, aos seus colaboradores, um plano de previdência complementar. Isso também é possível contratar no Banco do Brasil. Vamos falar da carteira de capitalização. São títulos de capitalização com realização de sorteios periódicos, né? A gente já falou sobre título de capitalização. O Banco do Brasil ele tem o nome de Eurocap. E ele tem 3 modalidades principais, são várias. Se vocês pesquisarem, vocês vejam aí que tem bastante. O Eurocap mensal, que é voltado para o público PF-PJ, que é uma espécie de poupança mensal com prazo certo. Pode ser de 36 ou de 48 meses, certo? Um valor X mensal previamente acordado entre o banco e o cliente é retirado da conta corrente, né? E é depositado, e ele é indicado para clientes que desejam se impor uma poupança forçada e concorrer a prêmios, os prêmios que o Eurocap permite pagar. Tem a modalidade Eurocap PU. PU é sigla de parcela única, também para PF e PJ. Ele também
a finalidade é quem estava assim com um recurso disponível, que não quis. Não é esse aqui está errado, viu? Não é esse aqui não. A finalidade é guardar, esse nome aqui está errado. É guardar um valor que estava lá, digamos, sobrando. Você quer prender esse valor para não utilizar, certo? E vai jogar para frente para guardar o valor e o prazo, com prazo certo, e ter o direito aos sorteios. Esse EuroKPU basicamente é o seguinte: digamos que o banco chega lá, convença você a fazer um título de capitalização no valor de R$ 1.000. Quando é que eu posso resgatar? Pode ser 24, 36 ou 48 meses. Você vai no final retirar aquele valor mais TR, que é um rendimento muito baixo, e vai estar concorrendo aos sorteios semanais, mensais, semestrais e anuais que o banco faz, né? Em cima do título de capitalização. Também detalhe, vocês podem pegar no site do Banco do Brasil. Tem uma modalidade que é muito desconhecida, mas que existe, o banco tem lá, né? Eu particularmente, uma certa vez eu contratei que é o chamado EuroCap Fiador. É voltado para o público pessoa física, e ele serve para substituição de fiança em aluguel. Ao invés de o cliente oferecer um fiador para o proprietário do imóvel, ele pode oferecer um EuroCap Fiador. Você contrata do valor de... Qual é a fiança? É 2.000. Então, em vez de eu lhe dar 2.000 na mão, ou depositar, ou fazer qualquer coisa, eu faço um título de capitalização em seu nome, e você pode resgatar, caso, aquela situação em que o locatário pode resgatar. Se a pessoa ficou com débitos junto ao locador, né? Aí o locador pode resgatar, ou o locatário, se não tiver débito nenhum, pode fazer a retirada no final do plano. Normalmente o prazo de um EuroCap Fiador é de 24 meses. Bom, basicamente essa é a carteira de capitalização do Banco do Brasil, né? Tem outras modalidades de EuroCap, mas o básico são esses três aí que eu estou falando. Carteira de consórcio, né? Consórcio para aquisição de bens e serviços. Modalidade é veículos e motos, para públicos PF ou PJ, ou pessoa física ou pessoa jurídica. Finalidade é aquisição de veículos novos ou usados, certo? Atualmente o prazo dos consórcios dá de até 84 meses. Quem pode contratar? Pode contratar cliente ou até mesmo não cliente. O veículo tem que ter no máximo, no mínimo 5 anos, né, de uso, ou até veículo zero. Ou seja, um veículo com 6 anos não pode ser utilizado para numa aquisição numa carta de crédito, né? Não pode ser utilizado. Há também consórcio para tratores e caminhões, também voltado para PF e para PJ, que é basicamente voltado para aquisição de veículos pesados, maquinários, máquinas agrícolas, caminhões, etc., né? Tratores, caminhões. O prazo desses consórcios é 200 meses, e os veículos, o maquinário pode ter até 10 anos de uso, certo? Tem o consórcio para imóveis, voltado para pessoa física, que é para aquisição de imóveis próprios, certo? O prazo de consórcio de imóvel é até 200 meses, e o detentor da carta de crédito, ele pode não só comprar imóvel também, como ele pode utilizar a carta de crédito para fazer uma reforma, que é uma coisa interessante, você poder reformar o seu imóvel, né? Utilizando uma modalidade de crédito que não tem a taxa de juros usual. Você paga sobre o consórcio, você paga somente a taxa de administração, que costuma ser muito mais baixa do que um financiamento, por exemplo, né? Então tem essa possibilidade. E tem também a modalidade de consórcio de serviços, que também não é muito conhecido, né? No consórcio de serviços voltado para PF, você pode financiar cirurgias, inclusive cirurgias plásticas, pode financiar uma viagem, pode financiar uma festa, né? Uma festa de casamento, por exemplo, ou a realização de uma formatura. O prazo normalmente é 48 meses, e as opções de uso de um consórcio de serviço é bem ampla. A carteira de cartões de crédito é outra carteira também dos bancos. O Banco do Brasil tem uma carteira bem ampla, né, de cartões de crédito. O cartão de crédito mais comum é o que ele chama de Eurocar Fácil, é voltado para pessoa física,
E ele tem uma característica, ele pode ser tanto virtual quanto físico. Ele pode ser um chamado e-card, um cartão virtual. Você está no celular, esse cartão, e você faz uma compra mediante a aproximação do seu celular na maquininha de cartão de crédito. Esse cartão Eurocar Fácil não tem anuidade, e tanto cliente para não cliente, cliente e não cliente podem solicitar. Se quiser solicitar, vai no site do Banco do Brasil, preenche lá a proposta e o Banco do Brasil analisa e contrata ou não. O Eurocar Internacional é o mais conhecido, mais utilizado pelo Banco do Brasil, que ele tanto coloca para cliente quanto não cliente. Ele pode ter tanto a bandeira Visa quanto a bandeira Mastercard. No caso do Eurocar Internacional, ele tem anuidade. Tem 3 tipos de Eurocar para o Banco do Brasil, que é o Platinum, o Infinity e o Black, para o público pessoa física. Esses são cartões exclusivos para clientes encarteirados, ou seja, clientes que têm um nível de relacionamento com o banco, que o banco considera ideal para oferecer um cartão com um plástico diferenciado. No caso do Platinum, o Platinum ele é prateado, né? E o Infinity e o Black são pretos. Esses dois só são concedidos a clientes com perfil econômico elevado e que tenham um nível de relacionamento com o banco, que o banco entenda que é um merecedor da concessão desses cartões. A questão toda que paga anuidade, tanto o Infinity quanto o Black, a anuidade é bem alta, é bem carinha, é bem salgada, certo? Tem também a modalidade de Eurocar Empresa, aí é o cartão da pessoa jurídica, certo? É voltado para sócios e encarregados das empresas. A empresa pode oferecer um cartão de crédito para o seu relações comerciais, para ele ir nos estabelecimentos e fazer pagamentos com o cartão. Ele vai ter uma conta separada, assim como cada sócio tem uma conta separada. Ele também cobra anuidade e ele depende da empresa ter limite de crédito pré-aprovado. Não é toda empresa que pode contratar. A empresa que tiver com algum tipo de restrição ou que não tiver uma movimentação que justifique o banco oferecer, eles acabam não oferecendo esse cartão, tá bom? A carteira de investimento, infelizmente, é a carteira mais ampla, que eu só vou passar aqui rapidamente. Eu fiz só um apanhado, eu não vou nem falar muito aqui, porque a gente já está próximo do horário da entrevista, mas eu só vou citar aqui rapidamente as modalidades que eu capturei, né, lá no sistema do Banco do Brasil. A poupança, que é aquela comum, voltada para o público de perfil conservador. O cliente poupador correntista, né, é obrigatório. Quando eu falo cliente poupador, é aquele cliente que só tem a poupança com o banco, ele não tem conta corrente, certo? Mas o correntista também pode ter uma conta poupança. Cliente poupador é aquele que não tem uma conta corrente, só tem a poupança mesmo junto ao banco. Qual é a vantagem? A pessoa física não paga imposto de renda sobre rendimento. Qual a desvantagem da poupança? A baixa rentabilidade e a questão de só pagar juros se o depósito fizer aniversário. Se você fizer uma transação de resgate na poupança fora da data fora da data de aniversário, quando aquele depósito completar um mês, se você retirar no meio do caminho, esse período que você ficou com o dinheiro aplicado, a poupança não paga juros. CDB-RDB também é uma modalidade de crédito considerado para o público conservador. Só quem pode contratar é correntista. A vantagem é o risco baixo e a desvantagem é que a rentabilidade fica sempre abaixo da taxa Selic. Renda fixa referenciado DI. Também é de perfil conservador. Todos os fundos que tiverem referenciado DI significa que é um fundo considerado de baixo risco. Ele é voltado para o público conservador. Ele é risco baixo, a vantagem é o risco baixo e você pode colocar em resgate automático. Você deixa o dinheiro aplicado, em vez de deixar parado na conta corrente, à medida que você vai gastando dinheiro, ele vai tirando automaticamente da aplicação, certo? A desvantagem desses fundos, da maioria dos fundos, na verdade, é a taxa de administração, que acaba reduzindo o ganho, né? Você paga a taxa de administração sobre o valor que está depositado e, na prática, reduz o que você ganha nas aplicações de fundo de investimento, né? Fundo de renda fixa multimercado. Renda fixa multimercado, ele mistura uma parte do investimento em aplicações conservadoras e outra parte em aplicações consideradas moderadas. Ele é voltado também para correntista
ele tem a possibilidade de ter ganhos superiores ao fundo anterior que eu falei, que é o referenciado DI. Agora, a desvantagem é o risco moderado de perda de capital. Certo? Quando eu falo perda de capital, significa que se você botar 1.000, você pode correr o risco de perder parte desses 1.000. No caso desse fundo multimercado, até o limite de chamado de moderado, há possibilidade sim de perda de capital, porém num determinado limite, né? Não chegaria a zerar um investimento, por exemplo, né? Um valor que você tem aplicado. Como eu estou falando, sim, é amplo, na verdade, a carteira de fundos de investimento do Banco do Brasil, né? Como de qualquer outro banco. Tem um fundo referenciado em ações, que é para um público considerado arrojado agressivo. Tem a possibilidade de ganho acima da taxa Selic, mas há risco de perda de capital. Esse é o detalhe, há risco de perda de capital. Os fundos cambiais são iguais, só que são baseados na variação da moeda estrangeira. É também para o público arrojado agressivo, possibilidade de ganho acima da Selic, mas também com risco de perda de capital. Existe uma aplicação chamada Fundo BB Tesouro. Nós ouvimos esses dias sobre investir no Tesouro Direto. Na verdade, essa modalidade aqui, você não precisa investir direto na compra de títulos públicos. Você pode jogar o dinheiro nesse aplicativo, e quem vai fazer as transações de compra e venda de títulos públicos são os administradores do Banco do Brasil, os gestores desse fundo. Ele é considerado como público conservador, você não precisa se cadastrar no Tesouro Direto. A desvantagem é que os seus ganhos vão ser limitados ao tipo de papel que tá atrelado, no caso está atrelado a títulos públicos. Fundos imobiliários, ele tem um perfil conservador a moderado, ele valoriza conforme valoriza o preço dos imóveis. Qual é a desvantagem do fundo? Ele vai estar atrelado a um risco-retorno baixo. Não tem uma tendência, pelo histórico dos imóveis, não tem uma tendência de pagar valores muito altos. É isso, gente. Era o prazo que eu tinha aqui para falar com vocês sobre isso. Tinha que ser um pouco rápido por causa dos horários, né? Ok? Comentários? Okay. Conseguimos apresentar, ter um quadro geral dessas carteiras do Banco do Brasil, produtos bancários. Beatriz, você que já estudou sobre produtos bancários, o que é que você achou? O que é que faltou ali? Eu gostei. Aprofundou mais, né? Uhum. É isso, foi muito rápido, eu precisava também correr por causa do horário, porque agora eu vou começar a preparar o terreno para a gente começar a nossa entrevista, tá bom? Eu vou encerrar aqui essa transmissão e vou mandar o link da entrevista para vocês no grupo, tá ok? Ok, minha gente? Certo. Um grande abraço, até daqui a pouquinho, viu? 20h30 a gente volta pelo YouTube. Certo. Tchau, tchau. Tchau.